Semana 4. Priscila e Áquila, comprometidos com o reino. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos capítulo 16, versículo 3 e 5. 3 ao 5. Pessoal, sou o Ti. Eu sou a Rafa. O Arthur está conosco aí meio sonolento, mas sejam bem-vindos aí, Ti Rafa Family, o canal da nossa família, para abençoar a sua família. Estamos aqui mais uma semana desse devocional para casais. Ixi, amor, tô desligado anti-ruído. Vamos de novo. Vamos de novo. Eu acho que é tipo André. Será? É, pode ser que sim. Vê? Uhum. Legal. Semana 4. Priscila e Áquila, comprometidos com o reino. Saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim, sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Romanos 16, do 3 ao 5. Pessoal, sejam bem-vindos a mais um devocional para casais aqui. Eu sou o Ti. Eu sou a Rafa. Querido Arthur está conosco aqui. Estamos entrando em mais uma semana desse livro incrível aqui, Nós para Deus, da Paola de Israel. E hoje nós entramos na semana 4, segunda-feira, texto bíblico Romanos 16, tá? Leia na sua casa aí também. Você quer ler? Lê. Quer abrir aqui no Romanos Pode 16? Vou ler esse daqui. Tá bom. Eu recomendo, saudações pessoais, né? Romanos 16. Eu recomendo a vocês nossa irmã Febe, que é diaconisa da igreja Sencreia. Receba essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudações a Priscila e o seu marido Áquila, meus companheiros de serviço de Cristo. Eles arriscaram a vida por mim. Sou muito agradecido a eles, não somente eu, mas também todas as igrejas que não são judeus. Saudações também à igreja que se reúne na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epêneto, não sei como pronuncia, que foi o primeiro a crer em Cristo na província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por vocês. Saudação ao Andrônico e à irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações ao Ampilato, meu querido irmão no Senhor, e também ao Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, e ao meu amigo Stax. Saudações ao Apeles, um irmão que tem dado muitas provas da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristobulo. Saudações a Herodião, meu patrício judeu, e aos irmãos do Senhor da família Narciso. Saudações a Trífena, Trifosa, irmãs que trabalham no serviço de Cristo, e a minha querida Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações ao Rufo, trabalhador, que tem se destacado no serviço do Senhor, a mãe dele, que me tratou como um filho. Saudações aos irmãos Ascrito, Flegonte. Nossa, tem bastante nome bom aqui para dar para filho, viu, gente? Flegenote, Hermes, Patrobas, Hermás, todos os irmãos que estão com ele. Saudações ao Fílogo, a Júlia, Nereu, a sua irmã, ao seu irmão Olimpas e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimento todos eles com um beijo de irmão. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Conselhos finais. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com todas as pessoas que provocam divisões e atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento de vocês que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a si mesmo. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração de pessoas simples. Todos sabem como vocês são fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por conta de vocês. Quero que assim sejam sábios a respeito do que é bom e não tenham nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês.
Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a vocês. Lúcio, Jasão, Sosipatro, meus patrícios judeus também mandam saudações. Eu, o Tércio, que escrevi esta carta de Paulo, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a vocês. O meu hospedeiro Gaio em casa, a quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a vocês. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto, também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. E agora, no final, louvor a Deus. Louvemos a Deus porque Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem de respeito a Jesus Cristo, e de acordo com que a verdade secreta nunca foi revelada no passado. Porém, essa verdade foi revelada agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ela se tornou conhecida em todas as nações, para que todos creiam e obedeçam. Ao único e sábio seja dado toda a glória para sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, pelo jeito aqui é o Tércio que está escrevendo o que Paulo falou para eles. Então, basicamente, tem aqui as saudações, os conselhos finais e o louvor a Deus. Tem muito nome bom, viu, gente? Vocês precisam dar nome para filho. Agora a Rafa vai continuar aí o devocional. Este capítulo da Carta aos Romanos se refere a uma lista de saudações pessoais que o apóstolo Paulo faz aos seus colaboradores em Cristo. Ele faz questão de mencionar nominalmente as pessoas que colaboraram em seu ministério e na proclamação do reino. Isso já nos ensina que o serviço no reino de Deus não é sobre uma pessoa, mas sim sobre uma comunidade. Notem que homens e mulheres são mencionados nesta lista, inclusive o nome de um casal muito especial que queremos estudar essa semana, Priscila e Áquila. A partir do trecho em destaque, temos algumas informações a respeito desse casal. Paulo os reconhece como colaboradores em Cristo, ou seja, o casal foi cooperador de Paulo em seu ministério apostólico. Paulo afirma que eles arriscaram suas vidas por sua causa. Apesar de não conseguirmos identificar historicamente qual foi o episódio em que se arriscaram, essa constatação de Paulo demonstra o tamanho do comprometimento do casal com a vida dele e com o reino. Paulo e todas as igrejas dos gentios são gratos a eles, ou seja, sua colaboração e comprometimento geraram impactos reais e visíveis na vida de outras pessoas e igrejas. Paulo, por fim, além de saudar Priscila e Áquila, saudam também a igreja, que se reúne na casa deles. Isso significa que o casal reunia em sua casa o que chamamos de domus ecclesia, ou seja, uma igreja em casa. É provável que os dois exercessem papéis de liderança nessa comunidade cristã, que se reunia em sua casa e as guiassem na doutrina dos apóstolos. Incrível, não é? Em apenas 3 versículos, conseguimos ter preciosas informações sobre esse casal. Na semana passada, finalizamos nosso estudo apontando para o termo eclesia e para o convite de sermos uma comunidade e vivermos em comunhão em nossos lares. Quando olhamos para a história deste casal e também para a história das primeiras igrejas neotestamentárias, percebemos que um aspecto muito importante para o avanço do evangelho foi a reunião das pessoas, como igreja em casas. Priscila e Áquila abriram sua casa para ser um espaço de culto ao Senhor, um lugar de edificação do corpo de Cristo. O texto também nos trouxe uma reflexão que vale a pena compartilhar. Antes de mencionar e saudar a igreja que se reunia no lar do casal, Paulo menciona o comprometimento que eles tiveram ao arriscarem suas vidas por sua causa. O compromisso de Priscila e Áquila estavam além de um checklist na agenda para os dias de encontro, mas perpassava o todo de suas vidas. Mais do que engajados, eles estavam comprometidos integralmente com o reino, mesmo que isso lhes custasse a vida. Abrir a casa foi apenas uma consequência de corações unidos e comprometidos com o evangelho. Mais do que estar compromissados, viver como igreja, em nossa família e também em nossa comunidade, é um chamado à comunhão e ao comprometimento. Como está o nosso comprometimento com o evangelho? Às vezes já é tão difícil para nós conseguirmos um tempo em nossas agendas para estarmos em comunidade. Quem dirá comprometer as nossas vidas, não é? E nós, estamos dispostos a abrir nossas casas para ser um instrumento do Senhor? Enxergarmos o nosso lar como bênção para abençoar os outros? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos molde, a fim de que tenhamos corações unidos na mesma direção e propósito, o reino. Que Deus nos molde para irmos além dos compromissos e vivermos realmente comprometidos com o Senhor e com o que Ele quer fazer neste mundo, também por meio de casais como nós e como vocês. Acabou. E aí?
Estamos dispostos? Eu nunca tinha ouvido falar de Priscila e Áquila. Você tinha ouvido? Acredito, não, também não. Assim, acho que a gente não prestou atenção, na verdade, né? Porque o texto já fala o nome deles, né? Mas a gente não deu a importância. É, Às vezes leu alguma vez, né? sim. Eu acho que é igual em Mateus, que tem lá etimologia que fala? É. Que Tem fala um nome atrás do vários outro. nomes, a gente às vezes não dá tanta É. atenção, porque são muitos nomes. Mas aqui, como fala, né? Eu acho que a gente falou isso ontem, né? Você falou, não sei se no devocional, mas você falou pra mim, falou lá na igreja também no Foi na café. igreja. O Tiago falou algo assim, quem, tipo, fica um culto em casa, um momento de oração com a sua família, hoje não se tem mais isso, né? Você fazer um culto ali com a sua casa com seus familiares, não estamos falando de chamar outras pessoas, tipo uma célula, não é isso. Mas, por exemplo, um momento de almoço ali, enfim, ou um momento à noite que vocês já jantaram e agora vocês vão fazer um momento de culto. Que seja uma oração, um louvor e alguém preparou alguma coisa para estar compartilhando. Então, acho que hoje a gente não tem mais essa cultura, né? Sim. E uma coisa também que eu acho que é muito importante, né? Todos nós temos uma coisa dentro de nós que é o pertencimento, né? Nós precisamos pertencer, né? Antigamente tinham as tribos, tinham as tribos, por exemplo, desde índio, as tribos de Judá, a tribo de Levi, Naftali, Benjamim, enfim, tinham as tribos ali. Independente disso, né? Quando a gente, por exemplo, está num serviço, a gente tem ali uma tribo, tem um grupo pequeno, Sim. a gente tem ali um grupo de amigos, Você então se identifica mais, né? se identifica mais. E não tem como a gente ser amigo de todo mundo, sabe? O próprio Jesus, ele teve ali momento que ele pregava para a multidão, tinha momento que ele estava com 12, tinha momento que ele estava com um. Né? Tem um livro do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas, ele fala sobre isso. E tá tudo bem, não é que ele está fazendo acepção, mas a gente precisa de pessoas de um grupo menor para a gente poder se desenvolver, sabe? E da mesma forma, a gente tem o nosso canal do YouTube, a gente posta muitas coisas, e nós temos um grupo no WhatsApp para poder se aproximar de vocês aí, os casais, né? Então já é um convite, se você não está no grupo, tem aí no WhatsApp, tem a descrição aí, o link, você entra lá, participa, porque ali a gente vai estar se entrosando, tendo mais intimidade. E eu acho que um dos pontos mais importantes, né? Nós somos aquilo que nós consumimos, né? As amizades que nós consumimos, o que nós assistimos, o que nós ouvimos e com quem você tem se relacionado, sabe? Então, eu acho que um ponto muito importante aqui, eu acredito que Paulo estava bem servido de pessoas aqui, né? E ele é uma pessoa que viajava muito, né? Uhum. Eu imagino assim, que o lugar que ele chegava, aquelas pessoas que o acolheram, por mais que às vezes, eu não tenho certeza de quanto tempo ele ficou aqui, né? A gente precisa ler mais ali para entender, mas eu acredito que ele ficou pouco tempo, porque ele viajava muito. Então, o pouco que ele ficava nos lugares, ele criava uma amizade para depois mandar uma carta desse sentido, falando nome por nome. E uns nomes difíceis desses, né? Imagina para lembrar todos esses nomes. Não tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram para procurar o nome da pessoa ali. Então, acho que isso é um ponto muito importante. Hoje a gente precisa participar de um grupo, né? E no nosso caso, né? Que eu tô falando porque tem bastante gente que não acompanha a nossa rotina de perto, mas a gente tem um grupo pequeno que a gente participa, né? Na nossa igreja a gente tem essa cultura de culto no lar, bem semelhante como o célula, né? Algumas pessoas participam de célula, mas o nosso ele é um culto no lar mesmo. É diferente de célula porque a célula é mais compartilhada, o culto no lar é mais um ponto de pregação, apesar de que o grupo que a gente participa é um grupo de juniores, né? Que ele tem entre 10 e 15 anos, e que a gente ajuda na liderança ali. Então acaba tendo um pouco de compartilhar também, mas a gente cria um vínculo muito forte com quem está participando com a gente ali. É até engraçado, porque às vezes tem alguns que faltam 2, 3 semanas, a gente já percebe, pô, fulano tá distante. Então, agora uma dica para vocês aí, que são casais que estão assistindo. Tenha grupos de casais, né? Sejam amigos de casais, né? Não simplesmente, eu tenho meus amigos, a Rafa tem os dela, e tá tudo certo. Não, nós temos que ter amigos juntos, né? Então isso é um ponto muito importante pra gente. Graças a Deus. Graças a Deus a gente tem. E principalmente são amigos cristãos, né? São amigos que muitas vezes, no nosso caso, a gente acaba mais aconselhando do que sendo aconselhado, mas no meio de uma coisa, meio de uma conversa e outra, a gente aprende. O Senhor nos ensina, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos mostra que o nosso problema é tão pequeno perto de tantos problemas que a gente vê, tantas pessoas que a gente ajuda, né? E é isso, gente. Espero que esse devocional tenha falado contigo. Nós vamos entrar agora numa semana. Eu acredito que falando sobre Priscila e Áquila também. Então, é um aprendizado pra gente também. Estamos aqui aprendendo junto com vocês. E
Tenho certeza que você tem um casal de amigo aí que você pode compartilhar esse vídeo e falar assim, ó, tá entrando uma semana nova, assiste esse vídeo, vamos participar desse devocional. Tem a descrição aí, o grupo de WhatsApp, e tem também a playlist para você assistir os outros vídeos se você perdeu, né? Não estão postados no canal, estão só nessa playlist aí, para quem é casal, tá bom? Tamo junto, até amanhã. Até!